Gente, imagens ao vivo. Acabo de receber a informação, já voltamos então ao documento. Apreensão feita na casa, na Bahia, de Jacques Wagner. Imagens ao vivo. Polícia Federal saindo com malotes carregados da residência de Jacques Wagner. Os agentes saíram da residência com os malotes, estavam colocando agora há pouco os malotes no porta-malas da viatura. Acabam de entrar, vão dar partida. Muito possivelmente já vão levar esses documentos para a Superintendência da Polícia Federal, mais próxima da residência. Imagens ao vivo que você está acompanhando. Nossa equipe está mobilizada lá, o nosso repórter Vitor, que a gente deixou incumbido de ficar acompanhando a movimentação. E até falamos, Vitor, qualquer movimentação, qualquer novidade do que esteja acontecendo aí nos arredores, a polícia ainda cumprindo esses mandados, né, nessa região, na casa, por favor, nos acione, nos comunique. Agora você vê a entrada da casa, ainda há agentes no local, não só os agentes que acabam de sair com esses malotes, ou seja, muito possivelmente mandados ainda sendo cumpridos na residência. Agora esses agentes que estavam no local começam a se deslocar também. E eu já desafiei vários a me mostrarem qual foi a investigação da Federal que encontrou algo sobre Vossa Excelência, na medida que foi citado agora, ou sobre o meu comportamento e o comportamento do ex-governador Rui Costa. Eu estou muito à vontade que não tenho, como Vossa Excelência afirmou sobre Vossa Excelência, eu não tenho nenhuma relação. Conheci esse senhor duas vezes, uma vez em Salvador e uma vez em São Paulo. Não tem nenhuma relação, não tem nenhum negócio. Aliás, eu não tenho nem CNPJ. Eu só tenho CPF, eu não tenho CNPJ. Então eu quero me solidarizar com Vossa Excelência. Eu vou perguntar ao chefe da Polícia Federal, doutor Andrei, se essa coisa pode chegar a alguém para me acusar. Eu quero saber também para poder me defender. Porque se for rejeitada a delação, ela deveria ter sido picotada numa daquelas máquinas de picote e não ser oferecido para quem quer que seja para fazer ataque a outras pessoas. Então, minha mais absoluta solidariedade. Eu detesto leviandade. Eu acho que tem que ser investigado. Se tiver um culpado que foi o criador da mentira, aí eu acho que tem que ser punido severamente. Mas minha solidariedade me associa a Vossa Excelência por acaso estar mais uma vez na capa da Veja com essa mesma história do Banco Master e do cartão Sexta da Bahia. Deixa eu trazer essa informação que eu obtive mais cedo, que é o seguinte: durante as buscas, a PF ela apreendeu 49 mil dólares em espécie no endereço ligado a Jacques Wagner, lá em Brasília. Roda aqui a foto, por favor. É isso aqui, ó. Eu, hoje mais cedo, fazendo as apurações, eu conversava com uma fonte que tinha me dito, teve uma apreensão de dinheiro num endereço aqui ligado ao Jacques Wagner, em Brasília. E eu quis mostrar porque, quando eu fui falar com as minhas fontes ligadas ao governo Lula, eles estavam muito preocupados, principalmente com isso, porque, como a gente vê, áudio, foto, essas provas muito contundentes, né, de imagens, como eles estavam esperando uma explicação do senador. Foi isso que eles me passaram nessa apuração, que eles gostariam de uma explicação do senador para a manutenção de dinheiro vivo, Lins, né, dentro de casa. Esse aí foi onde? Foi no endereço ligado ao senador Jacques Wagner, lá em Brasília. A quantidade de relógios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 relógios. Eu quero lembrar que no escândalo da Lava Jato, houve a revelação de que os empreiteiros deram para Jacques Wagner um relógio avaliado em 20 mil dólares. E a desculpa do Jacques Wagner é o seguinte, eu nunca usei. Então, somando aqui, quantos eu contei aqui? 13. Com mais um da Odebrecht, 14. Pelo que me consta, o Jacques Wagner só tem 2 braços, sendo que ele só se usa relógio em um. Essa investigação apontou também que o senador teria recebido de Augusto Lima ingressos para shows da cantora Taylor Swift em 2023, a apuração da Malu Gaspar, que é a Taylor Swift. Esses ingressos constam no trecho da decisão. Vou rodar para vocês aqui, ó.
Em junho de 23, o Augusto teria orientado a secretária dele a conseguir esses ingressos em favor de familiares de Jacques Wagner para o show em Los Angeles. E aí, para conseguir esses bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, da REAG, teria sido realizada pela empresa REAG, pelo valor total de R$ 63 mil. Em 23 de novembro de 23, o senador questionou Augusto sobre, aspas, ingressos de sábado, no caso, 25 de 11 de 23, tendo recebido os arquivos de ingressos para camarote. Depois, ele pediu ampliação do número de entradas para 5 pessoas, ao que Augusto respondeu, aspas, pronto, amigo, seguem os outros 2. Abraços. Fecha aspas. Então, esses são os detalhes da decisão aqui, esses ingressos conseguidos. Malu, aqui 2 informações importantes dentro da investigação, no trecho da decisão. A aparição do Mansur, da REAG, personagem transversal em escândalos de corrupção. Já falou muito dele aqui, ligação, inclusive, dele com organizações, facções criminosas. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes disso. E essa informação que você trouxe, que foi um show da Taylor Swift. É isso? Sim, na verdade foram 2 shows da Taylor Swift. Um em agosto de 2023, em Los Angeles, num lugar chamado, não sei se eu vou falar corretamente, SoFi, lá em Los Angeles. Nesse show foram Mariana e Júlia, filha e neta do Jacques Wagner, e ele mesmo pede os ingressos para o Augusto Lima. Depois, em novembro desse ano, tem o show da Taylor Swift em São Paulo, no dia 25 de novembro. E aí são mais 5 ingressos que são viabilizados pelo Mansur, mas o pedido é feito do Jacques Wagner para o Augusto Lima. Inclusive, ele pede que se enviem os ingressos para a filha dele no Hotel Renaissance, onde ela estava. Ela iria ao show com o marido, é uma outra filha, tá? Ela iria ao show com o marido e com amigos e tal, e aí foram enviados 5 shows, 5 ingressos. Em Los Angeles, o gasto total foi de R$ 63 mil, e no Brasil... aí no Brasil não tem o valor dos ingressos, mas o que chama atenção aí é que nas mensagens ele chama toda hora o Augusto Lima de Guga, ele envia os nomes, ele mesmo negocia tudo para que as filhas possam ir ao show. É óbvio, né, gente, que nós estamos falando de um esquema grande, então são milhões para comprar um apartamento, mais tantos milhões na consultoria, mas eu acho que esse episódio, ele mostra como é que funcionava esse esquema do Master, de manter os políticos próximos, os políticos satisfeitos, né? O Vorcaro funcionava como um concierge para o Ciro Nogueira, lá no poder fazer esqui em Courchevel, jantar em Paris. Nesse caso, o Augusto Lima fazia a mesma coisa com o Jacques Wagner, dando a ele o que ele precisava de mordomias, né? Não é a mordomia que conta mais do ponto de vista do valor, mas é uma questão de ficar ali cercando o político e dando para ele tudo que ele precisasse para se sentir querido, amado, atendido, né? É meio isso, assim. E dá para ver que as filhas do Jacques Wagner são bem fãs da Taylor Swift. Malu, mas eu queria que você explicasse também essa relação com o personagem Mansur. Sim, então, o que acontece? O Mansur, ele é um veículo, ele praticamente fornecia para o Master todos os veículos financeiros que o Master precisava para comprar ingresso, essas coisas que é o de menos, né? Mas também lavar dinheiro, mandar dinheiro para o exterior, fazer contratos de câmbio para pagar a propina no exterior. É aquela história que a gente sempre fala, né, André? Canais de lavagem de dinheiro não há tantos assim, não é possível cada esquema ter o seu canal. Fora o Odebrecht, que tinha operadores muito específicos e mesmo assim usava canais de outros esquemas, em geral, esses grandes esquemas criminosos, eles têm à disposição um outro canal. E o Mansur formou na Faria Lima, durante esses últimos anos, o maior hub de lavagem de dinheiro de que se tem notícia. Então, é por isso que a gente vê a REAG aparecendo em vários esquemas, porque ele tinha uma grande estrutura de montagem de fundos,
são fundos exclusivos para investidores específicos. Então, você bota um fundo no nome de um trust lá no exterior e esse trust, na verdade, é, sei lá, de um político ou de um empresário. E aí, ele aqui do Brasil administrava, fazia os contratos de câmbio, mandava o dinheiro. Então, é natural que a gente veja que o Augusto Lima, quando precisou de um dinheiro, falou com o Mansur. Além do que, é importante também a gente dizer que, em um determinado momento, quando o Master compra o Will Bank, por exemplo, que também o Augusto Lima foi sócio, eles foram juntando os negócios, o Mansur vira sócio do Will Bank. Então, ele tinha um canal de lavagem de dinheiro, mas a partir de um determinado momento, ele passou a ter sociedade com o Master em negócios do grupo Master. No caso, por exemplo, do BRB, quando o Master começou a comprar ações do BRB e indicar conselheiros para votar nas assembleias do BRB, a pessoa que representava o Master era ligada ao Mansur. Então, eles são também o mesmo grupo. Então, o Mansur fornece esquemas de lavagem de dinheiro, mas também vai ficando sócio do Master em alguns negócios. Esse é o papel dele nesse grupo. Nós vamos redirecionar drasticamente o combate à violência no nosso Brasil. E, como eu disse há poucos dias, esse plano aqui é uma péssima notícia para o PCC, para o Comando Vermelho e para o PT, que hoje está tendo um dia pior ainda. Porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida e, como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a vir à tona. Então, um péssimo dia, Derrite, um péssimo dia, Moro, para o Comando Vermelho, para o PCC e também para o PT. Bom dia.